Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso itinerário formativo Aprender a Viver. Hoje nós temos a grande honra e a grande alegria de receber aqui ele que já foi um mestre da nossa casa, passou por aqui há alguns anos, o nosso amigo, professor, filósofo Robertson Marcomini. Ele tem feito trabalhos no ensino superior, trabalho no ensino técnico, no ensino médio técnico, e ele, infelizmente, para nós do Colégio São Benedito, ele nos deixou para assumir outros projetos aí há algum tempo, né? E a gente fica muito feliz porque, como a gente acredita em projetos de vida, nada melhor do que incentivar as pessoas a seguirem os seus. Mas enquanto ele esteve conosco aqui, foi muito bem-vinda a sua participação e é um cara que nunca deixou de participar aqui no colégio com a gente de alguma forma. Então, com muito gosto, ele atendeu o convite, falou um dia desses aí na disciplina da professora Renata e agora ele vem bater um papinho acerca da questão como é que a filosofia pode ajudar a gente a enfrentar a pandemia. Nós que estamos aqui aprendendo a viver e batendo papo com tanta gente interessante, vamos pensar um pouquinho hoje sobre essas questões da filosofia. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu já falei em público e repito, admiro muito o seu trabalho e pelo pouco tempo que eu passei no colégio, eu só tenho ótimas lembranças, eu não tenho nenhuma negativa. E como você disse, é para a gente projeto. Talvez a minha esposa fala que deve ser porque eu sou de aquário, que eu procuro sempre novas águas e tenho um pouco de instabilidade. Talvez eu chegue um momento que eu me estacione, mas eu quero sempre manter o vínculo. Afinal de contas, eu acho que a gente tem muito a trocar figurinhas. E quando eu falo trocar figurinha, eu estou falando de uma pessoa extraordinária, que é diretor, é professor e um companheiro extraordinário. Eu acredito que a sua esposa deve viver altas emoções, né? E eu ainda até falo a mesma coisa para minha esposa. Acho que a gente nunca vai morrer de tédio aqui em casa, né? Porque tem sempre alguma coisa nova. E A gente está sempre aprontando, sempre fazendo algo diferente, deixando as manhãs de cabelo em pé. e não é por causa do signo, né? É muito pela questão da a maneira como a gente direciona a vida. Bom, o Márcio colocou aí, não precisava nem, só o nome estava bom, Márcio. Não precisa é, esses detalhes aí, não. Eu queria colocar umas questões para vocês. Do primeiro, tá ouvindo a palavra filosofia por um pequeno tempo aí. A turma do terceiro já sabe, já discute, já ouve, né, muito essa palavra filosofia. Porém, né, eu sempre trago assim, será que é bom a gente discutir filosofia? A filosofia ela está conectada a tudo, a tudo. A matemática, eu acabei de dar uma aula agora, por exemplo, estou falando sobre teoria geocêntrica, estou falando de Ptolomeu, estou falando de Arquimedes, e tudo isso vira uma conexão com Platão, com Aristóteles e assim vai. E algumas pessoas começaram a me perguntar, né? O Márcio traz a ideia da filosofia perante a pandemia, mas muitos já vêm discutindo, né? O que a filosofia tem para contribuir conosco nesse momento de pandemia? Alguns personagens aí, que principalmente a turma do terceiro, que se pensa aí numa certa mais maturidade, já ouviu, ou pelo menos vai ouvir falar, de alguns pensadores, como o famoso Zizek. O Zizek, ele fala que o vírus trouxe ainda mais o racismo e a xenofobia. Um ótimo personagem para, tudo bem com uma certa radicalidade, mas ele fala que potencializou muito isso. E eu acho que aí dentro do campo do Zizek está muito a questão da tecnologia. Como a gente pode observar isso? No Brasil, não só a ideia das fake news, mas as pessoas viviam num plano tecnológico em que não se importavam tanto tipo de amigos, né? Eu estou lá no Facebook, inclusive agora o Facebook voltou à tona como uma das melhores ferramentas depois dessa questão aí atualizada que ele colocou das telas, tal, né? Então
Não desperdicem a tecnologia Facebook. Mas tem o Instagram, que fala muito dessa questão do selfie, né? A cultura do selfie. E o Zizek reforça que a intolerância ganhou muito campo nesse período. Outro personagem que eu gosto muito de trazer é o Agamben. Acho que o Márcio já deve ter conhecido. Ele vem destoando muito e também foi muito criticado na nossa sociedade. Ele colocou que o vírus é uma desculpa para implantar o que ele chama de estado de exceção, né? Foi, claro, criticado por muitos pensadores aí. Inclusive, ele fala que o governo quer usar a sua soberania para conter e controlar as pessoas. E ele está errado? Eu vou falar para vocês uma situação que ocorreu em uma aula que eu discuti o Agamben, foi mais ou menos o seguinte. Imaginem vocês, aqui está o meu celular, né? É uma tomada, mas é um celular, agora, nesse momento. Mundo das ideias, Platão, por favor, gente. E aí, esse celular, se eu pegar esse celular e sair da minha casa e ir para a cidade, ou para o centro, ele vai mostrar tecnologicamente o que eu onde estou. E, assim, no início da pandemia, o governo, principalmente o governo do estado de São Paulo, ele se utilizou desses dados para falar, ó, o pessoal não está ficando em casa. Isso é uma questão de segurança. O que o Agami está reforçando será que isso não é uma estratégia do governo para controlar os indivíduos? Né? Fica sempre o ponto de interrogação. Vocês observaram que eu só estou criando ponto de interrogação, não estou fechando nenhum. Aí fica à vontade depois para vocês discutirem. Um outro personagem, que aí é o terceiro pensador, é o famoso Nancy e Expósito. Ele fala que a gente não tem que se preocupar com os riscos da democracia, como diz o Agamben, mas sim as medidas, inclusive a ideia do equilíbrio de poder. Talvez seria uma forma da gente observar a desigualdade social. E diversas vezes eu coloquei isso nas aulas. Gente, é sério, tem gente que está muito pior do que vocês. Né? E vamos ser sinceros, na escola particular, as coisas estão caminhando. E o outro, o próximo, e a gente está falando de um colégio que tem uma certa tradição, é preciso a gente se questionar, pô, o indivíduo que está lá na escola estadual, será que ele está tendo a mesma abordagem que eu? Então, imagine, inclusive até a discussão de voltar à aula presencial, ela é muito forte, porque demonstra que, e isso é fato, que a escola particular tem muito mais condições de voltar a partir de toda a questão aí de saúde, de equipamentos, mas a escola estadual não. A escola estadual, ela demonstra, e muito forte, a desigualdade, não só na parte do processo educacional, mas também da desigualdade socioeconômica. Eu tenho alunos, por exemplo, da escola estadual, que eles não tinham comida em casa. E a única alimentação boa que eles tinham antes da pandemia era a alimentação dentro da escola. E aí o indivíduo fala assim, não, não, aí o Estado fala assim, não, o Estado vai oferecer o chip para se conectar à aula. Ele não quer o chip, ele quer comer. Né? E hoje são situações que até o sindicato vem batendo, mas eu não falo que é uma luta do sindicato, falo que é uma luta nossa. Eu acho que está na hora, eu acho que esse momento da pandemia é uma hora da gente observar quem está à nossa volta, né? Principalmente, principalmente pessoas que não têm a mínima condição hoje
para chegar ao final do ano e falar assim, esse ano foi maravilhoso, né? Eu falo, agora o Robertson, para mim está sendo um ótimo ano, um ano extraordinário. E quando eu saí do São Benedito, eu falei pro Márcio que eu estava como aluno especial no doutorado e 2020, Márcio, eu consegui, agora sou um aluno regular, eu só preciso fazer 2 disciplinas, agora imagina, só preciso fazer 2 disciplinas para cumprir o crédito na faculdade, e no primeiro semestre não consegui, porque a UFSCar anulou o primeiro semestre. Para mim foi super tranquilo. Afinal de contas, é mais um tempo para eu pensar, para me organizar. Agora, aluno da graduação que perdeu o semestre, eles ficaram no caos. No caos. Será que é só o aluno da graduação? Não. Você vê a turma da gestão. E agora eu vou para a cereja. Tem um filósofo que eu amo, né? Eu acho que eu nunca trabalhei em aula. Isso porque ele não dá esse direcionamento. É o famoso Alan de Botton. Não sei se o Márcio já ouviu falar. Ele é arquiteto e filósofo, só para vocês verem a, a loucura que esse cara. Ele traz a filosofia do cotidiano, ele traz algumas abordagens, e ele fez um texto que fala sobre a ideia da calma. E ele coloca uma abordagem como essa. Para a gente passar esse momento de pandemia, a melhor forma é sermos sinceros e honestos com nós mesmos. Porque o que está acontecendo? Muitas pessoas, e aí foi a pergunta que o Márcio fez, como você está? Essa pergunta, Márcio, ela não pode ser mais no automático. Inclusive, eu bato muito nessa tecla com os coordenadores. Ao invés de mandar uma mensagem rápida, sucinta, objetiva, a primeira coisa que você deve perguntar a quem está do outro lado é como você está? Ela vai deixar de ser automática, né? Eu ouço, por exemplo, a minha esposa que trabalha no escritório de contabilidade, eles fazem 1 minuto de respiração. 1 minuto antes de começar a reunião. 1 minuto de respiração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente se desloca do nosso modo automático e começa a entender o que está à nossa volta. A ideia de respiração pode soar com... Cara, 1 minuto de respiração. Tá? Calma aí. A gente precisa ver quantas pessoas hoje estão morrendo. Mas eu não quero saber. Aí entram a famosa escola estoica do período aí da Grécia Antiga, que eu falo para vocês. O Alan de Botton fala, a gente tem que ser honesto com nós mesmos. Vamos tirar nossa máscara e falar o que nós estamos sentindo. Porque quando a gente tirar essa máscara e falar assim, Márcio, eu não estou bem, eu estou passando por isso. E eu falo na maior sinceridade. Há um tempo atrás, se o Márcio fizesse essa pergunta, assim, minha vida está um inferno, Márcio. Não me pergunte isso agora. Por quê? Porque tinha dia que eu sentava aqui, se vocês estão observando, a tela aí no fundo aí está maravilhosa, isso aqui é o meu paraíso. O Márcio, que me conhece muito bem, sabe muito bem que eu adoro esse local. Para mim é um dos lugares onde eu sinto mais prazer, se for pela escola hedonista, né? Mas tinha dia que eu sentava aqui e falava, meu Deus, eu estou sentando aqui 7 horas da manhã e saindo 11 horas da noite. Isso não é vida. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que arrumar algum mecanismo para não sobrecarregar um lugar em que eu colocava como uma coisa prazerosa. E foi a partir do deslocamento do eu, que começou do eu, meu eu comecei a perguntar para os alunos o que está acontecendo, né? E aí, recentemente, eu até escutei muito dos alunos, professor, meu avô faleceu, minha
minha avó, meu pai, e tudo isso começou a pesar na balança, porque quando a gente está fazendo uma atividade, a gente não pode mais fazer uma atividade para obter aquele resultado maravilhoso que a gente tinha no presencial. A gente tem que olhar e, de preferência, escutar, né? Como que está o outro do outro lado? Então, eu hoje faço muitas questões muito voltado até o que eu aprendi muito com o Márcio, né? A gente elabora questões, não das questões vestibulares. Vestibular vocês vão lidar de uma outra forma. A questão é como fazer uma provocação interna em você, em que você possa não só colocar os conceitos da qual eu preciso, mas também fazer uma provocação interna, para que você entenda que o que nós estamos vivendo não é um mundo das maravilhas. Reforço. O Alan de Botton pergunta para nós quais são as nossas fragilidades. E a gente precisa parar de responder automaticamente. Está tudo bem. Eu poderia muito bem fugir da pergunta do Márcio e falar: está tudo bem, Márcio. Não está tudo bem. Eu seria um grande hipócrita ao dizer: está tudo bem. Quanto que isso não interfere na vida de algumas pessoas? Ó, aquela pessoa é ótima, tá vendo? Esse é o meu referencial. O mundo está caindo, mas o cara está lá segurando, igual o Atlas, segurando o mundo. Não é isso que a gente precisa. Inclusive, no mundo da gestão, o que a gente precisa é de pessoas mais humanas. A minha esposa, por exemplo, ela é responsável por um setor chamado gestão humana. Ou seja, não tem mais recursos humanos, não tem o RH, tem gestão humana. E aí eu falo para ela, está tudo muito conectado à filosofia, né? O que hoje o professor acaba fazendo é dando, oferecendo conhecimento e recebendo conhecimento do aluno. Eu não vejo um momento melhor para a gente tirar as nossas máscaras. E aí o Márcio sabe muito bem quando bate essa tecla, a gente deixar a hipocrisia de lado e falar: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, porque parar com aquela besteira que a gente só vai para só frequenta psicólogo quem é louco, né? Isso é senso comum. Hoje a gente precisa urgentemente de entrar numa sala, ouvir pelo menos 2, 3 minutos o aluno, o indivíduo. E eu falei, acho que até citei um pouco isso para o Márcio. Quando eu fazia o mestrado, eu chegava num. Eu tive o prazer de encontrar esse personagem na minha vida, esse orientador. Ele sempre perguntava, antes do projeto, como você está? E eu estava fodido. Eu tinha que correr da escola estadual para a Unicamp e o cara fazia a pergunta: como você está? Eu queria discutir o projeto, tinha tudo já, e ele me quebrava com essa pergunta. E tinha dia que a gente não discutia nada do projeto, a gente discutia sobre nós. E para mim foi a melhor aula da minha vida. Sabe por quê? Porque eu tirei a roupa da hipocrisia, e o Márcio sabe muito bem, inclusive, uma das longas discussões que nós tivemos na academia, há muita hipocrisia. As pessoas acham que, por ser doutor, que é mestre, que elas podem simplesmente é, ignorar o outro, como vocês viram aí do desembargador, como vocês viram aí de grandes empresários. Meu, uma coisa vocês podem observar, quando vocês frequentarem a academia, e isso falo da faculdade, dentro do currículo, do histórico de vocês, não está escrito disciplina caráter. Essas coisas vocês aprendem debatendo na escola e discutindo dentro de casa. Isso a gente não aprende na faculdade. A gente aprende dentro de casa e principalmente refletindo isso dentro de casa.
Com essa aula, eu falei até para o meu orientador, eu não fiz eu não fiz uma dissertação extraordinária. Eu fiz o meu melhor. Hoje, na pandemia, eu falo para vocês, ser professor é cada dia tentar fazer o nosso melhor e não se culpar, né? Inclusive, por ser um colégio católico, eu falo que a culpa é muito forte no cristão, né? Ah, rebate isso. Eu falo para vocês, vocês não devem se culpar por, às vezes, não ter chegado a um determinado resultado, mas lembre-se que também tem o peso da responsabilidade. O quanto eu me dediquei, né? Porque não adianta, você pode enganar o professor, e isso todo professor sabe, mas você nunca vai enganar a si mesmo. Há uma frase extraordinária, mas que às vezes ela é repetida, mas não refletida. Quantas vezes você se engana? Né? E aí, pego a chave do filósofo, que aí o pessoal fala que essa frase é do Sócrates, mas não é do Sócrates. Ela estava lá no momento histórico lá, é o famoso conhece-te a ti mesmo. Não vejo, não vejo uma frase tão impactante que essa no nosso dia. Quando você conhece a si mesmo, eu não estou falando para você vestir uma armadura. Inclusive, né, quem se veste do medo, provavelmente muito medo há dentro dele, né? Os romanos colocavam no seu escudo a, a imagem da medusa, como para repelir o, o, o seu o indivíduo que vai de frente ali. E mas os soldados morriam de medo da medusa. E aí, quando que você vai apresentar a ideia da angústia? Quando você está estressado? Tudo isso é para ser questionado dentro da filosofia. Em que momento você está vivendo a angústia? Quando que você fugiu da calma? O conhece-te a ti mesmo é a melhor forma para você começar a trabalhar não só a si mesmo, mas passar essa pandemia sobrevivendo. Chega a um dos questionamentos com um amigo da psicologia, eu estou me perguntando e eu tenho certeza que vocês também não sabem a resposta. Como vamos voltar? Aqui está extraordinário, né? Agora, quando alguém falar assim, pronto, podemos voltar para a sala de aula, aí sim o bicho vai pegar. Porque quem matou a aula, viveu daquela maneira. Agora, quem não conseguiu resolver os conflitos, quem não procurou ajuda, quem não conversou sobre os seus medos, como vai chegar em sala de aula? E isso eu falo para vocês. Isso não é só filosofia, isso é psicologia, isso é muita ciência. Eu não estou pedindo para que vocês fujam do medo, trabalhem com medo. E isso eu acho que é muito forte no Colégio São Benedito. A gente não precisa falar, ou seja forte. Não tem necessidade. A questão é, seja humano. Nós precisamos que alunos, tanto do São Benedito como de outros, resolvam esses problemas procurando ajuda, procurando auxílio. Eu tenho salas, tem uma sala que eu fico imaginando como que ela vai voltar. Só imaginando. Márcio, eu chego na sala, imagino a tela assim, falo bom dia. Eles não respondem. Aí você fala assim, putz, mas eu acho que eles deixaram conectado e foram embora. Quando eu termino a aula, Márcio, eu falo, pessoal, finalizamos. Aí eles saem. Tum, tum. Aí me dá mais pavor ainda, porque eles estavam.
e não responder a pergunta mais simples. Bom dia. Tudo bem, professor? Eu terminei a aula, eu volto para casa, eu fico alguns minutos pensativo, mas eu fico imaginando esses indivíduos que não conversam entre si, que não têm as tretas que deveria ter, porque é normal os adolescentes provocar essas tretas. É vida que segue, daqui a pouco, daqui 3, 4 meses, você fala, nossa, que bobeira que eu fiz, ou por que eu fiquei sem amizade daquele indivíduo e assim por diante. É vida que segue, gente. Quando a gente tem um pouco mais de flexibilidade da vida, a gente não fica, não cai do radicalismo. Insistentemente eu bato nessa tecla. É, no, é nos extremos que nós nos perdemos. Nem muito excesso e nem da falta. O próprio Aristóteles fala assim, procure sempre o meio termo. Mas nós não, né? Quando a gente, quando a gente quer faltar, falta de todas as aulas. Quando a gente quer participar, participa. Aí, aquele excesso de informação. E aí dá o estresse. Ah, uma frase do Alan de Botton para a gente refletir é: há algo que pode ajudar a melhorar nosso ânimo de forma incomensurável? E aí, retorno. Ousadia. E não é aquela música lá do pagode, lá, não, né? Ousadia em sermos honestos com nós mesmos. Insistentemente, eu bato nessa tecla para o aluno. Seja ousado, seja honesto com você mesmo. Se você quiser chorar, chore. Né? Quantas vezes, eu não sei, acho que eu até falei do Márcio, falei para o Márcio uma vez, falei, Márcio, precisava passar esse documentário, só não sei em que nível que a gente poderia trabalhar. A questão essa masculinidade tóxica, né? Eu não posso chorar porque eu sou homem. Gente, não é porque você chorou que você vai deixar de ser homem. Muito pelo contrário, você vai ganhar uma medalhinha de humano. E de ser humano não tem mérito melhor. Né? Hoje, eu gostaria de trabalhar com mais pessoas humanas do que máquinas. Né? Pessoas, pessoas que são líderes natos aí estão tendo que fazer capacitação para trabalhar essa questão da humanidade, porque não sabe conversar com o indivíduo. Na parte técnica, extraordinário. Na parte relação, infeliz. Quando estamos ansiosos, uma das coisas que mais trazem calma é aceitar que a nossa agitação pode ser completamente normal. Talvez a frase que vocês estão mais observando aí na, na mídia, esse é o novo normal. Às vezes eu vejo essa frase como uma fuga da nossa realidade. Eu tenho um filósofo que é Maquiavel, e ele é totalmente realista. Eu acho que a gente tem que, às vezes, rasgar na carne e se perguntar qual a realidade que nós estamos vivendo? Qual é o nível de que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia? Então, vamos ser mais ousados, mais honestos com nós mesmos. Falar o que nós estamos sentindo. Para quem que nós precisamos falar? Falar com pessoas da qual estão abertas para nós. Márcio, ouço constantemente pessoas falar assim, aquela pessoa que era no presencial, na pandemia se transformou em outra. Às vezes para melhor ou para pior. Tem gente que no presencial era fantástica, era aberta, e agora na pandemia eu não encontro ela. Eu nem sei quem ela é mais. Por quê? Porque nessa pandemia, aquilo que estava escondido aflorou. E é nesse momento tenso é que algumas pessoas
potencializou aquilo que estava dentro. Eu tenho alunos, por exemplo, quem não tem, né? Que sala que não tem aqueles pestinhas, aquelas que no presencial não parava de falar. Esses são que estão se dando melhor na aula remota. Por quê? Porque eles estão deixando a coisa acontecer e levando na calmaria. Eles sempre foram honestos com eles mesmos, porque eles queriam bagunçar, só não foram honestos porque eles às vezes faziam bagunça, né? Porque talvez a calmaria precisaria ser trabalhada de uma outra forma. Mais do que nunca, devemos parar de ostentar a famosa bravura, né? Eu preciso ser valente, eu preciso mostrar quem eu sou. Cuidado, né? Eu sempre falo, a gente precisa dialogar com as pessoas que mais são honestas com nós mesmos. Sempre indico os alunos se abrirem com a pessoa, quem é mais amigo dele. Eu tenho sempre como ideia que quem é o melhor amigo do aluno é o pai dele, ou a mãe. Mas às vezes tem certas situações que podem ocorrer. Mas às vezes é o professor, é a, uma tia. Eu já vi, por exemplo, que tem a madrinha, o padrinho. E isso pode ocorrer. Agora, uma coisa eu falo para vocês: não deixem a panela de pressão estourar no momento ali próximo de voltar à aula presencial. Não deixe a panela de pressão estourar. Vá tirando ar. De que forma? Eu não sei como que está o São Benedito, mas, por exemplo, algumas escolas vão ficar uma semana ali do, de agosto. Eu falei insistentemente para ele, mete o pé na grama, dá aquela descarregada de energia, vá procurar ser feliz, vá fazer outras pessoas também, transporte essa felicidade. Né? Porque assim, é descomunal. Tem alunos que estão vivendo uma certa tranquilidade, mas tem alunos que estão vivendo sob pressão. Imagine vocês, tô aqui conversando e de repente tem mãe, tem o pai trabalhando, tem criança. Eu, por exemplo, tenho uma criança de 4 ou 5 anos, agora está com a mãe. Aí a gente faz o revezamento. Tem dia que a gente só vai conseguir dar atenção só 8 horas da noite para ele. E é o horário que ele vai dormir. Uma das coisas que eu até falei para minha esposa, a gente não pode se culpar por isso. Porque se a gente colocar como culpa, a gente transforma o momento dele em uma coisa ruim e às vezes a gente traz isso à tona tanto nas aulas como para ela no escritório. E o que a gente precisa fazer? Estar tranquilo, respirar, entender que esse processo vai passar. Isso não é para o resto da vida. Inclusive, algumas empresas, é claro, gostaram da ideia, né? Eu sempre falei, a tecnologia ela veio para nos ajudar, não substituir, né? Se a gente pensar que a tecnologia veio para substituir um professor, a gente está indo por um caminho errado. A tecnologia veio para auxiliar. Por exemplo, eu tô com um problema com o Márcio. Márcio, vamos marcar uma tele reunião, vamos conversar, o que está acontecendo. Isso é ótimo. Eu não preciso ir na escola. É até o momento da gente baixar um pouco a guarda. Eu estou no meu lugar, a minha casa, eu dou uma tranquilizada na minha energia e começo a dialogar. O que falta muitas vezes, né? O, utilizar a tecnologia para o melhor momento. Nós vamos ter agora o conselho do todos os professores, todo ano a gente faz, aí é trimestral, o, no, no Trajano é bimestral. Não tem tecnologia melhor. Eu estou em casa, estou escutando,
Ah, tal nota, estou de acordo. Não, vamos debater. E melhor, né, Márcio? O Márcio sabe muito bem essa realidade. Às vezes, é, a, o conselho, a gente fala aquilo que não deve, né? Fica conversando e se alonga a conversa. Então, eu não quero saber se o Brian fez isso ou fez aquilo. Academicamente, eu preciso discutir como aluno. Mas isso é uma das realidades muito nas escolas. Às vezes, quando está no presencial, as pessoas acham a vontade de começar a contar a história da cochichina. Meu, é longo o tempo, né? E às vezes é uma reunião no sábado que você poderia estar em casa, conversando com o seu filho, com a sua esposa, ou fazendo alguma coisa mais em conjunto e de repente fica sobrecarregando. E como que a gente faz para encontrar a calma? Eu ouço muito essa pergunta. Professor, você que é da filosofia, muitos acham que eu sou calmo, né? Quer perguntar quer fazer essa pergunta, pergunta para minha esposa, não para mim, né? É porque você é da filosofia, é uma pessoa zen. Olha, a gente tenta manter a calma, mas nem sempre a gente é calmo, né? E a gente precisa ter muito claro, né? Acho que quando a gente sai do sério, e eu insistentemente, na, na, em algumas situações, o Márcio, até eu falei para o Márcio, agora talvez não é a hora da gente agir, a gente precisa respirar. Por quê? A gente precisa ter uma estratégia, senão a gente faz aquilo que não deve. Se a gente for pelo impulso, a gente explode, né? E quantas vezes a gente não aprendeu isso com nossos pais, né? O meu pai já levantou a mão para mim e depois pediu desculpa. E quem tinha feito era o meu irmão. E por ser mais velho, né? A gente sempre toma as dores. Enfim, o, um pensador que fala muito sobre manter a calma é o Sêneca. Ele fala: imagine não apenas o que provavelmente acontecerá, mas também o que pode acontecer. Ou seja, leve suas preocupações ao limite e veja o que sobra. Quando eu falo para os alunos que esse cara falou essa frase, a pessoa fala, nossa, professor, mas ele quer detonar o nosso cérebro. Gente, isso é fato. Pessoas vão morrer e às vezes pessoas até que nós dizemos que nós amamos. Agora a questão é, quanto tempo nós vamos perder para cair a ficha e ver, dar importância àquele indivíduo? Um fator primordial. Eu não posso mais, até quando na teologia a gente fala muito isso, né? Não espere para se desculpar no, no velório. Não espere para se desculpar da pessoa quando for para o hospital. Quantas brigas homéricas, e aí o Márcio sabe melhor do que eu, que já viu isso muitas vezes, até no, com o aluno, pai de aluno. Quantas vezes você vê assim, pai que é separado, brigou com a mãe e vive aquela tensão. O aluno sofre toda essa tensão. E aí eu motivo vocês, baixa a guarda, respirem, joga a bandeira branca, provoque a paz, não provoque, não joga gasolina na fogueira. Agora não é o momento da gente perder a cabeça, né? Porque se a gente perder a cabeça, a gente pode perder pessoas que podem fazer muita falta para nós. E depois a questão da culpa, ela é dolorosa. E eu não preciso nem falar que na psicologia existe pessoas, por exemplo, que têm muitas dores no corpo porque não trabalharam corretamente essas emoções. E aí o Márcio pode falar melhor do que eu, que o cara é o Google aí, né? Eu tenho certeza que traz muita coisa.
E como que a gente faz para alcançar a força interior? Tem gente que fala assim, professor, como é que eu faço para sair da fossa? Primeira coisa, que eu já falei, tire a máscara. Quando a gente está no buraco, está no poço, o que que a gente faz para sair? A gente olha para cima. Aí você pode entender esse movimento como olhar para Deus. Se é isso que faz com que você saia, que te motive a sair, ótimo. Mas a motivação maior é entender quem você é e principalmente buscar essa força. Essa força, ela é de entender a sua realidade e dar um passo de cada vez. Para a gente fugir da ansiedade, acender a luz da sala do medo e ver o que existe ali dentro. Muitas pessoas vão viver querendo fugir do medo. Muitas psicologias, muitas filosofias estão dizendo: você não deve apagar isso. Você tem que lidar com o medo. É que vai te fazer melhor não é correr, é se deparar com ele. Tem gente que não entende esse processo e aí passa por maus bocados. Negar aquilo que você é a pior coisa que você pode apagar um ser humano, a sua humanidade. E aí, alguns passos para finalizar o assunto, para deixar aberto para vocês. 6 etapas para reduzir a ansiedade a partir da filosofia. Alguns ingredientes aí. Professor, isso vai realmente fazer efeito? Não sei. Vai depender da sua honestidade, daquilo que você quer para a sua vida. A primeira coisa é a concessão. Aceite a sua importância diante dos eventos. Você é um ser humano. Você é importante nessa vida. Você é importante na sua família. Não nade contra a corrente. Não queira ser o cara mais forte. Não fique, não fique abusando da sorte. Vou para o supermercado sem a máscara. Não. Aí, inclusive, é um debate muito longo sobre a ciência. Ah, não é porque... Ah, mas eu sou adolescente, eu... Não. Pense também no próximo. Às vezes você volta para casa e você pode contaminar a pessoa que você mais ama. Então, está na hora de cair a ficha e também pensar no outro, principalmente nas pessoas que nós amamos. Amor. Estenda a mão para as pessoas que também estão confusas e assustadas. Eu sempre falo para o meu aluno, tá lá esporadicamente, manda uma mensagem para aquela pessoa que faz tempo que você não manda nada, né? A melhor forma da gente mostrar um pouco do amor é fazer surpresa, né? Márcio, que é casado, assim como eu, Márcio, maior besteira, dia dos namorados, dá uma flor. Ela tá esperando alguma coisa. Sempre falo para os meus alunos, uma segunda-feira qualquer, vai lá, pega uma flor, a pessoa não está esperando. A capacidade de surpreender o outro não é nem dar um objeto, é mandar uma mensagem da qual ela não está esperando. Isso pode fazer de ser extraordinário. O Márcio, eu não sei se ele já falou isso para vocês, mas eu vou revelar agora. Ele me surpreendeu, me surpreendeu de diversas maneiras. Esse cara, eu sou fã. E teve uma que marcou, e isso eu falei para ele, foi quando no final do semestre ele escreveu todas as cartas à mão para cada professor. Aquilo lá foi tão significativo na minha vida, porque não foi nada digitado, ele escreveu à mão. Isso me deu um gás para voltar para o segundo semestre, você não sabe como. E aí eu falo para vocês, seja mais ou menos como o Márcio, mostre
esse lado de surpresa. Manda a mensagem para aquela pessoa que faz tanto tempo que você não conversa. Voluntariarismo. Ajude em tudo que puder. Hoje, vocês estão tendo aula, mas tem amigos de vocês que estão na rede estadual que não está passando por as melhores situações. Por que que você não pode auxiliar, ajudar aquele indivíduo que está precisando de ajuda? Pessimismo. Encontre paz para a mente deixando de esperar melhor e analisando os piores cenários, aceitando seus aspectos mais sombrios. Tenha também o pessimismo, né? O Karnal fala muito nas suas palestras, né? E o Cortella. É bom ter um pessimista num projeto. Por quê? Porque ele faz aqueles questionamentos que quem está com um pensamento positivo tem que argumentar. E isso é primordial, ter dentro de um grupo um pessimista. Agora, se você tem num grupo 10 pessoas e 10 pessoas pessimistas, aí ferrou. Aí o projeto afunda. Não é um projeto que supere o pessimismo. Mas é sempre bom ter um pessimista no grupo. Riso. Ria tragicamente, de gargalhada. O Márcio é muito bom nisso, né? Não sei se vocês já perceberam. Mas não tem coisa melhor, né? Pessoas que seguram a risada potencializam tudo isso no corpo. Acham que é feio. Muito pelo contrário. Nós estávamos falando da beleza. Não tem coisa melhor do que uma gargalhada. Então, procurem vocês, pelo menos nesse final de semana aí, procurem dar boas gargalhadas. Sinta isso, ou melhor, e transmitam isso. Pequenos prazeres, viva um dia por vez e reserve um espaço especial para prazeres módicos. Aqui em casa, eu não sei como que é a vida de vocês, mas hoje é quinta-feira. Hoje, Márcio, hoje eu vou tomar um vinho com a minha esposa à noite. E a gente tem isso de uma forma muito prazerosa. Por quê? É o momento que a gente partilha como foi nosso dia. Coisas. Ela está aqui no outro cômodo com o meu filho. E eu tô aqui. E não tem coisa melhor, Márcio. Por quê? Porque esse é o momento para a gente relaxar, buscar respirar. E eu falo muito dessa ansiedade. Eu não sou super-herói. Não é porque eu estou dando aula de filosofia, a gente erra, mas eu falo para vocês, é com os erros que a gente acerta. Por quê? A gente precisa buscar, a partir dos erros, a nossa humanidade. E vocês vão saber muito isso, tanto no âmbito profissional como acadêmico. Se você ficar batendo em ponta de prego, você se machuca. Uma hora você precisa perceber que aquela ponta de prego já machucou uma vez. Está na hora de você ser mais humano e repensar o seu comportamento, a sua maneira de viver a vida, que eu acho muito importante. Ok, essa minha deixa, Márcio. Quanta coisa que a gente pode aprender num bate-papo, numa conversa, em ouvir uma fala sua que é riquíssima, né? Desde os questionamentos da democracia, quando você traz, né, toda essa questão desses grandes filósofos aí, as coisas que o Botão fala, as coisas que o Zizek fala, tudo isso solvido de uma forma muito palatável na tua fala, para a gente entender um pouco como pensar melhor este momento, né? E eu acho muito rico que essa semana eu dei uma palestra com esse tema, né, sobre conhecer-se a si mesmo e a questão da felicidade também, falei um pouco de felicidade, duas grandes questões da humanidade, né, que todo homem tem. Se você perguntar para alguém, para um jovem, para um professor, para qualquer pessoa que você quer, ele vai dizer, eu quero ser feliz. Variavelmente, essa é a maior resposta que a gente ouve, né? E se você pergunta para as pessoas do que elas têm medo, elas só têm medo de morrer, ou têm medo de que alguém morra. E a filosofia, ela lida muito bem com essas duas questões, a filosofia, a religião,
Então, eu tratei os caminhos morais, que essas duas veredas tratam disso. E, invariavelmente, as duas veredas levam a esse ponto, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho, né? E aí tem um meme que fala, nossa, eu já fiquei tanto comigo mesmo nessa pandemia que eu me conheci, eu sou insuportável. Todos nós somos insuportáveis, de alguma forma. Com certeza. Né? E aí a gente pensa, pô, a gente tem que pensar em encarar, arrancar essa máscara, como você falou, encarar isso de frente e saber os nossos limites. Esse conhecer-se a si mesmo nada mais é do que conhecer os próprios limites, os próprios talentos, as próprias os defeitos, né? Todos nós os temos, e tratar isso com muito carinho. Saber, olha, eu posso ir até aqui, a responsabilidade é minha, está na minha mão. E filosofia nada mais do que trazer essa responsabilidade para cada sujeito, para cada indivíduo, para tocar a sua vida da melhor forma possível, como ele bem entende, né? Sem pensar em coisas hedonistas, sem cair no hedonismo, mas pensando, né, nossa, nós temos que sim ter esse prazer, estar bem conosco mesmo, mas também temos a responsabilidade disso. E a consciência que a gente desenvolve nesse momento acerca de todas essas reflexões, ela vai ficar para o resto da nossa vida. E consciência de múltiplas coisas, desde como nós agimos com a gente, como você bem disse, até a consciência de que, olha, as democracias estão ameaçadas, será que o governo é tudo isso? Será que o poder é tudo isso? Será que a mídia é tudo isso? Como é que é a educação? Uma coisa que eu tenho entrado muito em conflito, eu estou com um pé na educação privada, um pé na educação pública, e aí a educação privada quer voltar, a educação pública não quer voltar. Como eu estou lidando? Essa semana eu estou numa crise profunda em relação a isso, né? Porque a gente sabe das bandeiras que os territórios defendem, e é difícil lidar com tudo isso. E preocupante, mas a gente precisa ir em frente e buscar entender e pensar sobre isso. Acho que esse é o recado, né? Essa é a reflexão que a gente pode fechar aqui nessa tarde. Por mim, eu ficaria a tarde inteira conversando, porque é uma maravilha ouvir e aprender. Inclusive, eu estava até conversando esses dias, né, com um aluno. Ele falou assim, professor, é extraordinário. Eu sei que o Estado está sofrendo, mas eu sei. Aí ela falou assim, mas eu acho que tem uma coisa que o senhor não sabe. Às vezes, nos casais que têm um certo poder socioeconômico, eles casam, mas eles nunca acharam que eles iriam conviver dentro da casa. E tá um pé de guerra. Ela falou assim, meu pai, minha mãe trabalhavam fora, só viam final da noite. E estava tudo bem. Eles casaram achando que teria essa vida para o resto da vida. E, de repente, eles estão tendo que conviver numa sala com dois computadores e discutindo. Alguns têm toques, alguns têm, não estão conseguindo entender que às vezes precisa se distanciar para sentir saudade do outro e, e faltou, né? Faltou essa questão deles entender a realidade que eles estão vivendo. Uma coisa era um mês, né, Márcio? Olha quantos meses nós já estamos. É um outro meme que fala bobo de quem achou que a pandemia fosse durar 15 dias, né? Estamos no dia 140 já. Pois é. É muita coisa. É isso, Robertson. Te agradeço imenso a presença, a disponibilidade, o carinho com a turma, com os nossos meninos todos. Obrigado pela partilha, muito conhecimento para pouco tempo, e a gente só tem a ganhar com isso. Obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo. Se puderem, fiquem em casa e cuidem-se. Até a próxima. Até a próxima.